Então vamos falar sobre o legado espiritual. Números 27, 18 a 23. Já está ali com vocês. Eu não sei se é a mesma versão. Vou preferir, como costume, acompanhar com vocês, que vão ler aqui no telão também. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. O contexto desse texto é que vai chegando o tempo de Moisés passar o cajado, ou ia findando o tempo em que Deus utilizaria-se de Moisés como aquele que estaria à frente do povo. E, obviamente, a história do povo vai além de nós. A história do povo, a história do que vivemos com Deus, não para quando para a nossa vida, quando termina a nossa vida. Quando terminar a sua história, aqueles que convivem com você vão continuar sobre essa terra, e Deus vai continuar a usá-los, e Deus vai continuar à disposição de receber a adoração da igreja, Deus vai continuar na disposição de receber o serviço da igreja. Isso não vai mudar, porque em algum momento, se Cristo não voltar antes, você não vai mais estar aqui. Isso não vai mudar. Então, aconteceu com Moisés. Está chegando a hora em que ele precisa partir, em que Deus o tomará para si. Então, a preocupação de Deus é que ele colocasse Josué como alguém responsável pelo povo e fizesse isso diante do povo, que fosse algo explícito, que fosse algo às claras, que fosse algo para a contemplação de todos. E assim o fez. Por quê? Porque aquele povo, se isso não acontecesse, existiam muitos líderes rebeldes que já se haviam levantado, e não era difícil, então, que com a morte de Moisés, o povo ficasse meio atordoado e pudesse acabar levantando um líder que não tivesse a mão de Deus, pela dúvida de qual seria, então, o líder que Deus gostaria de levantar ou usar. Assim, Deus terminou com essa dúvida. Moisés, ainda em vida, diz assim: esse aqui me sucederá. Esse aqui me sucederá. E o povo reconhecia Moisés como um profeta de Deus, alguém que, quando abria a boca, falava da parte de Deus. E agora não tinha mais dúvida. Como Moisés falou: esse aqui me sucederá. Aquele povo, a gente está vivendo a lei. Deus não falava a cada um. Deus falava ao povo através dos seus líderes, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. E aí o povo não tinha muita opção. E agora aquele que era a liderança de Deus, aquele que voltava do monte com seu rosto resplandecente, aquele que tocou nas águas e elas se abrem. Agora, esse que eles não discutem ter a autoridade de Deus, diz assim: esse aqui é aquele que após mim conduzirá vocês. E aí ele terminou com um problemão, né? Deus terminou com um problemão. Aqueles homens, então, e mulheres tinham a certeza de que Deus havia definido, não havia mais nada que eles tivessem de definir. Josué não teve uma tarefa fácil, e nunca é fácil você ser responsável pelo legado de alguém, por aquilo que alguém constrói, sobretudo aquilo que espiritualmente alguém constrói. Não é fácil.
Mas Josué, entendendo a responsabilidade, num primeiro momento ele tira um pranto para chorar por Moisés, mas Deus cuida que isso também não dure muito tempo. A frase que eu acho assim muito tremenda de Deus para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, não vai adiantar não tem nada que você possa fazer para mudar o que já está feito. Mas, em outras palavras, ou querendo entender aquilo que era buscado ali, você não pode mudar aquilo que eu estou fazendo, mas você agora é chamado para fazer aquilo que eu ainda vou escrever. Você tem uma boa base, mas eu não parei de ser Deus, nem essa história parou de ser escrita, essa história continua sendo escrita, e agora entenda a sua responsabilidade, dê seguimento àquilo que te alcançou. Então, a palavra, eu entendo todas essas coisas, honestamente, com a simples palavra. Josué, meu servo Moisés, é morto. Então, esforça-te, tem bom ânimo, porque as coisas vão precisar seguir. Sabe? Então, eu quero traduzir isso. Lógico que a gente está falando lá no Velho Testamento, mas a gente vai ver que não é diferente em toda a história de Deus com o seu povo. Se a gente pegar alguns homens de Deus, Josué, Samuel, Eliseu, Tito, Timóteo, os apóstolos, foram todos homens que receberam um legado de alguém. De alguém. Alguém passou o bastão para essas pessoas. Passou a responsabilidade de ir adiante quando para eles já era difícil ir adiante. Ou muitas vezes não. Homens que corriam bem e que capacitaram essas pessoas e compartilharam a responsabilidade de construir um legado que depois fosse passado por eles, conjuntamente. Então não era só os moribundos, não é só aquele que está para morrer, não é só um Moisés, mas outros homens entenderam a importância, e Deus tocou nos seus corações, trazendo compreensão dessa grande importância de deixar um legado, e eles construíram pessoas que pudessem cooperar com o legado que seria deixado. Se anteciparam à necessidade de passar o bastão, mas chamaram pessoas para serem construtoras, juntos, cooperadores, para que depois, então, assumissem aquilo que seria deixado. Estariam, com certeza, melhores preparados, não é? Porque ajudaram a construir, conheciam as nuances da obra, e agora podiam dar continuidade. Um que fez isso poderosamente foi Jesus. Jesus chama os discípulos, não quando ele institui a sua igreja, mas antes mesmo de instituir a sua igreja, na construção de homens, na construção, na verdade, da cultura da igreja, quando ele traz a definição dos valores da igreja, quando ele crava nos corações os princípios da igreja, ele, durante esse processo, tem ao seu lado os seus discípulos mais chegados. E aí, quando ele, então, institui a sua igreja, e já não está mais ele presente sobre a terra, já havia subido ao Pai, aqueles homens agora são responsáveis por conduzir o legado que ajudaram a construir, que tiveram a honra de ver sendo construído lado a lado, e agora eles vão levar. Então, Jesus é um desses. Então, o discipulado é uma perspectiva de Deus. Lendo toda a história, a gente vê que o discipulado é essa transmissão de legado. E eu quero deixar isso muito claro. A gente pode tomar o discipulado nos dias de hoje, nos dias atuais da igreja, como a transmissão de um legado, a transmissão de uma obra que iniciou em Jesus e que ele disse que a igreja faria outras ainda maiores do que ele. O alcance do que a igreja faria era maior do que o alcance do que ele mesmo fez. A obra, ela é fundada em Cristo, mas o alcance a igreja tornou extremamente significativo por toda a terra, por todo o globo. Paulo alcançou muito mais território do que Jesus alcançou.
andou por muito mais cidades e países do que Jesus andou. Hoje a igreja está presente em praticamente todos os lugares, certamente todos os continentes. Então a gente vê que esse é um plano de Deus. O discipulado, o fazer discípulo, a gente pode entender como esse legado espiritual sendo transmitido àqueles que precisam continuar correndo a boa corrida na direção do alvo, que é Cristo Jesus e o cumprimento da sua missão. Discipulado, e aí eu vou entender o legado espiritual como gerar discípulos e transmitir daquilo que você recebeu na sua vida a outros. Esse discipulado, esse legado espiritual, não pode ser resumido a uma atitude generalizada ou generalista e sem destino. Esse legado precisa ser transmitido dessa forma também. Durante muito tempo, e graças a Deus porque a igreja tem recuperado isso nesses tempos, mas durante muito tempo, a igreja começou a transmitir um legado de microfone e de púlpito. Mas isso não é transferência de legado, até é transferência de legado. Mas se a gente olhar para a obra, como ela aconteceu em todos os tempos, e mesmo como Jesus tratou os seus, e mesmo como Paulo tratou aquilo que construiu para a glória de Deus, Pedro, João e todos os outros, nós vamos entender que não é falando às massas que esse legado é mais objetivamente transferido. Isso coopera, mas isso não é a transmissão que Deus quer. A gente vê, como no texto que lemos, que Moisés pegou alguém, esse alguém tinha nome, e o povo pôde saber que aquele homem daria continuidade àquilo que aprendeu e experimentou caminhando com Moisés. Já imaginou o desastre se Moisés não tivesse caminhado com Josué, se não tivesse transferido o entendimento que transferiu? E mais ainda, se Moisés dissesse assim: olha, homens de Deus, agora vocês orem aí bastante, porque vocês foram tratados todos absolutamente iguais. Eu não depositei minha vida particularmente sobre a vida de ninguém. Então eu depositei sobre todos vocês. E Deus vai levantar um entre vocês. Conhecendo o coração daquele povo, eu abriria uma microempresa de venda de faca. Ia ficar rico. Porque aquele povo guerreava por poder muito facilmente. Questionava as autoridades muito facilmente. E se ele não tivesse dado uma direção absolutamente específica da parte de Deus, seria algo terrível que aconteceria. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida alguma disso. É só avaliar a conduta daquele povo durante todo o tempo que caminhou junto a Moisés. Então a gente esteve tratando, da história aqui de alguns homens que se rebelaram contra Moisés há algumas semanas. Então a gente precisa entender que esse legado tem que ser transferido. Ele pode ser compartilhado, porque esse legado é comum a todos nós, mas do ponto de vista da minha responsabilidade pessoal e da sua responsabilidade pessoal, está incluso você transferir isso a pessoas, a indivíduos, para que eles deem seguimento àquilo que Deus transbordar do teu coração, daquilo que você vive por ele. Ok? Então, discipulado não pode ser resumido a atitudes generalizadas, nem sem um destino objetivo, como a vida de alguém objetivamente. Ele precisa ser específico e pessoal. Você já viu quando alguém junta uma grande fortuna e não deixa um testamento? Meu Deus do céu. Que terrível. Eu já tive chance de algumas vezes ver isso. Nunca vi acabar bem. Nunca vi. O que é unidade vira conflito, vira confusão, vira morte. O que antes era unidade. Pelo descuidado de alguém que conseguiu gerar uma fortuna, mas não pensou no destino do seu legado. Não indicou o destino do seu legado. Assim somos nós.
Nós somos depositários, ou deveríamos ser, sobretudo aqueles que há algum tempo já caminham na fé, deveríamos ser depositários de um grande tesouro. Aí você pode dizer, o tesouro é o reino de Deus. Não, o tesouro é o reino de Deus somado às experiências que viver no reino de Deus nos trouxe. Então é pessoal. E a gente precisa ter responsabilidade de transmitir isso a indivíduos. Não podemos morrer com esse grande tesouro. Precisamos transmiti-lo ainda em vida. Em vida. Sabe, pai, mãe, às vezes, não, eu cuido muito bem do meu filho, eu cuido muito bem da minha filha. A pergunta não é se você cuida muito bem do seu filho, se você cuida muito bem da sua filha. A pergunta é, você é alguém que tem transmitido os valores do reino objetivamente sobre a vida dos que estão dentro da sua casa? Porque dentro da sua casa, isso não é nem missão, isso é obrigação. Dentro da sua casa não é missão, na boa, eu não considero missão. É obrigação. É sua tarefa intransferível cuidar daqueles que estão junto com você, vivendo. Missão é do lado de fora. São aqueles que você não tem a responsabilidade, mas por Cristo, você se faz responsável por eles também. Ok? Por Cristo. Agora, dentro da tua casa não é missão, é obrigação. Então não é cuidar bem, é entender o legado espiritual que eu preciso transferir. Ok? Esse legado espiritual, esse discipulado, ou seja, essa transferência, é o cumprimento e a razão da existência nossa. O cumprimento e a razão da nossa existência. Você imagina um ciclo de vida de uma árvore, ok? Uma árvore frutífera, exemplo tantas vezes utilizado por Jesus. Você imagina a figura de uma árvore. Primeiro, a semente cai na terra, não é isso? Depois, ela germina, ela apodrece, e aí ela germina, e nasce um broto, em princípio, que, provido das circunstâncias de vida, ele vai crescer, se desenvolve, fica frondoso, cria robustez, enche-se de seiva, mas é ainda aquele mesmo grão? É. Não é? O mesmo grão? É o mesmo grão. Essencialmente é o mesmo grão. Só que esse grão agora se proliferou em uma, às vezes, dependendo do grão, em uma, duas, três árvores. Mas, normalmente, uma. Um cajueiro, você não sabe onde ele começa, onde ele termina, onde ele começa de novo e ele termina. Na tua leitura visual são várias árvores e pode ter tudo surgido de um único caju. Mas pelo menos isso, vamos ficar com o básico. Uma única árvore é aquela semente. E aí aquela árvore está frondosa, o ciclo não parou, vem as folhas, daqui a pouco vem as flores, e agora está na fase das flores. É a mesma árvore que antes não tinha flores? É o mesmo ciclo, tudo parte de um ciclo. E aí vem e dá frutos. É tudo parte do mesmo ciclo de vida? Não é? Aquela sementezinha, o fruto agora. Aquela semente gerou fruto. E o fruto amadurece, às vezes apodrece no próprio pé, às vezes ele cai maduro e apodrece. Aquele fruto que caiu é parte da árvore? Não é? Ou seja, essencialmente é parte da árvore, nada cessou. Ele apodrece, e aí a semente que tem nele também apodrece, e aí germina. E aí nasce um broto, e eu vou parar por aí, senão a gente vai levar 10 horas, 1000 anos aqui, né? Ou seja, porque a gente está falando de um ciclo constante, de um ciclo de vida, mas de um ciclo contínuo, de um ciclo daquilo que é saudável. Agora vamos fazer o seguinte: veio a semente, e aí ela apodreceu, e aí nasceu um broto, e o broto ficou forte e frondoso, ele floresceu, mas ele não gerou fruto. Morreu.
deixou de ser um ciclo de vida para ser um ciclo de morte. Deixou de ser um ciclo de vida para ser um ciclo de morte. Acabou ali. Acabou. Então, não tem como. Transmitir o legado é o cumprimento da razão da nossa existência. João 12, 24 vai falar sobre o grão que cai na terra e morre para poder germinar. Então, não tem jeito. A gente precisa encarar isso aqui, olhar isso aqui e entender todo o contexto de tantas parábolas de Jesus, quando ele diz assim, olha só, aquele que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Mas você diz assim, que isso? Não é assim que a gente faz? A gente, quando tem uma vida infrutífera, talvez você tenha uma vida infrutífera ainda, porque não se devota a uma vida frutífera. E aí você olha e diz assim, que isso? Que isso? Que isso? Eu já cresci, eu já robusteci, eu já dei folhagens lindas, eu já dei flores. Flores, então, como é maravilhoso, né? Flores é tudo aquilo que chama atenção para mim, mas só chama atenção para mim. Não transmite do que não é eu, mas daquilo que é a essência, ou deveria ser a essência. E aí eu decido, porque no caso da árvore não, mas no nosso caso, e parece que até no caso da árvore, né? Se a gente olhar direitinho, a ação de Jesus, lógico que eu entendo que havia uma ação ali didática, mas se a gente olha a ação de Jesus para aquela figueira onde ele vai buscar fruto, ele vai buscar fruto, provavelmente porque ela estava frondosa, e os frutos da figueira nascem debaixo das flores. Então ele viu a figueira folhosa, florida, linda. Ele falou, opa, vou saciar a minha fome ali. Ou o meu prazer de comer daquele fruto. E foi até lá. Quando chegou lá, não encontrou fruto algum. O que ele fez com aquela figueira? Secou aquela figueira. Secou. Então é preciso a gente olhar esse ciclo e entender, e você que talvez diga assim, pô, mas eu robusteço, já dei folha, já dei flor, não é possível. Aí vem a frase, presta atenção, só porque eu não frutifiquei? Você não sabe o que significa ainda isso não. Porque você está dando continuidade àquilo que Cristo fez por você na cruz. Frutificar é dar continuidade à obra que Ele iniciou com preço de carne e de sangue. E você trata isso como banal, e diz assim, só porque não frutifiquei? Na verdade, Ele está dizendo assim, olha só, tudo que veio até você, de gerações em gerações, tudo que chegou até em você, no que depende de você, morre. No que depende de você, morre. Se todos tivessem a mesma postura que você, morria. Só que eu não vou te julgar pela postura de todos, porque o Senhor não faz isso com a gente, mas Ele nos julga pela nossa postura. E no que dependeu de você, se a obra dependesse exclusivamente de você, você decidiu não frutificar e decidiu, através de você, não houve um fluxo de vida e passou a ser um fluxo de morte, ou seja, a ausência de um fluxo de vida. Então você entendeu a importância da gente entender que a gente precisa deixar um legado sobre a vida de alguém? Não faltam pessoas para a gente colaborar com o entendimento. Pessoas que vivem religião e que precisam ser despertadas quanto ao senhorio de Cristo. E pessoas que não foram alcançadas nem por religião e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, para serem transformados à imagem de Cristo Jesus. Então a gente precisa disso. A semeadura precisa seguir com a força das últimas energias. É urgente, porque o nosso descanso na obra de fazer discípulo é freio na obra de Deus, na obra da expansão do reino de Deus. E nós nos colocamos não como ajudadores, mas nos colocamos como obstáculos.
Porque pensa bem, talvez alguém depositou tanta coisa sobre você. E quando você decidiu frear, você não só desperdiçou aquilo que foi lançado sobre você, mas como, enfim, em termos finais, você fez com que pessoas perdessem tempo de depositar as suas vidas sobre a sua. Você não só usou daquilo que poderia, como você gastou do tempo precioso daqueles que estavam dedicados e que dedicaram-se sobre você. E não veio nenhum fruto daquilo que foi o seu trabalho por conta de você. Mas isso não será cobrado deles. Porque sementes nasceram, cresceram, deram fruto, tornaram-se sementes que deram fruto. E Deus sabe muito bem quem quebra esse ciclo. Deus sabe muito bem. Deus entende a disposição de cada coração. Faça uma utilização dessa palavra dentro do seu contexto. No seu contexto. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância aqui era uma referência objetiva à lei. Mas quando Cristo vem, nós deixamos de ser ignorantes, mas fomos esclarecidos em Cristo Jesus. Mas o tempo da ignorância aqui não é o desleixo com a obra de Deus. Não é isso. Por isso, a partir de quando nós somos julgados por nossas ações em Deus? A partir do momento que temos o conhecimento do bem e do mal. Não é a ignorância, é o conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos o bem que sabemos que estamos aqui para fazer, porque escolhemos viver para os nossos próprios, exclusivamente para os nossos interesses. E aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aquele que não sente a dor do seu pecado, ou justifica o seu pecado, sobre ele não há só pecado, mas sobre ele isso se tornou impiedade. Impiedade é quando eu pratico um pecado e nego a ação do pecado na minha vida, e o pecado não me dói mais, e eu, pior ainda, começo a justificar o meu pecado. O nome disso é impiedade, não é só pecado. E o céu não foi feito para o ímpio, mas para os santos. Aqueles que renunciaram às suas vidas por Cristo e que tomaram dele o seu legado, a sua missão